que tira o sono, né? Porque a gente que é mãe, a gente que é pai, a gente se preocupa demais com as nossas crianças. E se você tem filho nessa fase que começa ali a dar as primeiras palavrinhas com 1, 2, 3, 4 anos, você em algum momento, tenho certeza, que já se questionou, né? Se esse desenvolvimento está de acordo com a idade. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Sinara, que é professora, é fonoaudióloga e entende tudo do assunto. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Flávia, tudo bem? Ela veio semana passada, mas a gente conversou e não deu tempo, então ela voltou hoje. Vamos começar te perguntando até que idade é normal a criança falar algumas coisas erradas ainda? Depende muito do som que a gente está falando, mas o processo de aquisição da fala é até 5 anos, só que com 5 anos tem que estar tudo produzido. Então, por exemplo, se a gente tem uma criança de 3 anos e meio, que ninguém entende, é o momento de procurar, porque tem uma criança pequenininha, por exemplo, né, 2 aninhos, é claro, né, ela fala algumas palavras, o vocabulário da criança, mais ou menos, vai crescendo, ela começa a falar as primeiras palavrinhas por 1 ano e pouco, por volta dos 2 anos ela tem umas 50 palavrinhas e a partir dali começa o desenvolvimento mais da fala. É tão lindo porque parece que é um boom, assim, eles começam falando um pouquinho, de repente começam a contar historinhas e aí, assim, depende muito do som, depende muito, por exemplo, um som bem difícil, que é o último que a gente adquire, é o R, né? Que as mães às vezes até confundem. O R, eu sempre falo, tem 2 R's, tem o Rá, de barata, de Sinara, de Tereza, de parede, de arara, mas tem o Rá também, né? De rato, de arroz. Então, alguns sons no português são mais difíceis. Quais? O L, né? Leão, as crianças falam muito eão, bala, baia, barata, baiata, baata, balata, e assim vai. Então, assim, normalmente as mães me procuram, tanto no consultório quanto na universidade, na Univale, elas procuram porque elas percebem, né, que a sua criança, o seu filhotinho, né, não tá, o outro filho foi diferente, o desenvolvimento, e a gente também tem que dizer, né, Flávia, que eu acho que é importante, para que a gente também não ache que tudo é inadequado, que a criança está falando mal. A gente precisa de um tempo. Cada criança tem um desenvolvimento. E talvez né? Levar no profissional para tirar essa pulga de trás da orelha. Porque às vezes você fica, daí vem um parente fala, vem uma amiga fala, tem a comparação entre as crianças. Eu acho que isso confunde demais a mãezinha, né? Hoje eu vejo um movimento bacana, assim, que me deixa muito feliz, né? Há muito tempo que eu sou fono, eu acho que há 30 e poucos anos eu atendo. Então, hoje eu já tenho paciente que já tem os filhos dos filhos já levam, né, no consultório. Então, assim, uma coisa que eu percebo é que antigamente as pessoas tinham muito aquele discurso, o pai dele era assim, depois ele cresce, ele vai aprender. E hoje a gente percebe que esperar não é bom. Por que que não? Eu posso ter uma criança que, de repente, você nunca fez uma avaliação auditiva e ela pode ter uma alteração, mesmo que pequena, dá uma interferência na fala, que isso pode levar a problemas sociais, a isolamento. Então, quanto antes, a gente sempre fala, é até mais fácil o processo terapêutico, né? Tem uma colega nossa, a Juliana Sene, ela tem uma filhinha de 2 anos e 7 meses, né, gente? E ela participou, mandou uma dúvida. Vamos ver. Minha filha tem dificuldade na fala, agora que ela está desenvolvendo aí as frases, né, conseguindo falar frases prontas já. E eu queria perguntar se tem relação essa dificuldade dela com o fato de ela vir a ter aprendido a andar muito cedo, com 8 meses, ela nem chegou a engatinhar. Tem alguma relação? Obrigada. Uma boa pergunta, isso. O desenvolvimento motor, ele tem uma relação com o desenvolvimento de linguagem, é claro. Mas não, isso é mito. O fato dela ter o desenvolvimento motor mais acelerado do que o desenvolvimento que a gente chama da linguagem, linguístico, é tranquilo. Eu não sei exatamente a idade da... 2 anos e 7 meses. 2 e 7. Ela é falante, se ela já está falando, 2 e 7 é um período que tem alguns sons, mas muitos sons ainda não foram adquiridos dentro do nosso desenvolvimento mesmo, normal, a gente chama de desenvolvimento típico da fala, né? Então, assim, é esperado a criança ainda não falar determinados, o R, o L, o lhã,
O K e o G são fonemas mais difíceis, tipo cavalo, as crianças falam muito tavalinho, né? E tão fofo, né? Você lindo, tá repetindo mas como as crianças, e eu fico lembrando da fase. É fofo até uma certa idade, né? Eu sempre fala tavalinho com 2 anos é uma coisa, fala tavalinho com 5 é outra coisa. É verdade, o nosso né? público está participando, pode colocar. A Maria Emília, meu neto vai fazer 3 anos e não fala ainda, o que podemos fazer? Ah, Maria Não fala Emília. nada de certo, né? Ela está dizendo, Maria Emília, com certeza tem que procurar um fonoaudiólogo. A gente tem, né, além das clínicas particulares, mas a gente tem um serviço muito legal em Itajaí, que a gente consegue o atendimento. Então, a pessoa que precisa de um atendimento e não tem condições ou precisa fazer uso, a gente tem o SUS, é só ir em qualquer unidade básica de saúde e solicitar o encaminhamento de qualquer profissional, pode ser um médico pediatra, quem estiver lá, para o encaminhamento para o fonoaudiólogo, que daí essa criança vai ser atendida ou pelas fonoaudiólogas da rede ou na própria universidade, né? Que depende muito do caso, a gente acaba tendo uma rede aí que apoia. Tem essa assistência em Itajaí, então? Tem. Como na AMA, né? Eu estava assistindo, é uma fila grande, mas a gente atende sim, cada vez mais e mais cedo. 3 anos tem que vir. A gente pode ser uma deficiência, a gente tem que fazer exame aditivo, tem que fazer exame neurológico, a gente tem que fazer uma bateria. Tem que investigar. Tem que investigar. 3 anos tem que estar falando. Uma criança com as primeiras palavrinhas, 2 anos é o limite da gente. 2 anos uma criança tem que estar falando. Não falou com 2 anos, procura um profissional. Porque é bem o limite mesmo, tá? Então, a vovó ali, né? Por favor, procure, fale com a sua família, Sim. tá? Que a gente tem recurso sim. Vamos agora ouvir a dúvida de uma outra colega que trabalha aqui com a gente, também tem filho pequeno, a Josi. Tem um casal de filhos, um menino de 5, uma menina de 2,5. E recém agora a gente está entendendo o que ela quer dizer, os comandos e as frases que ela fala. A gente brinca lá em casa que o russo vem sendo traduzido. O meu marido, ele começou a falar bem tarde, tinha quase 4 anos. E antes era só por comando e apontando o dedo. E eu queria saber se tem alguma ligação genética, esse atraso na fala. A Ju comentou antes que a menina dela começou a andar bem cedo, a minha também aconteceu isso, os dois, na verdade, e fiquei curiosa sobre essas questões para ver se tem essa ligação tanto na parte motora quanto nessa parte genética aí. Oi, então, sim, tem relação, né, as relações familiares, a gente sempre pergunta isso, depende muito do que é, né, o que leva a essa alteração da fala, que a gente, né, que faria a tarde inteira para explicar isso, mas enfim. Hoje existem alguns diagnósticos diferenciados que tem crianças que têm problemas mesmo na produção do som na boca, porque não é fácil. Se a gente entender que para fazer um L, a nossa língua tem que subir, tocar lá em cima, atrás do dentinho e voltar. Para a gente que sabe falar, é perfeito. Agora, para uma criança... Então, sim, existem pesquisas que consideram um fator... genético mesmo. E uma outra coisa que ela perguntou, a questão do desenvolvimento motor, eu diria assim, que o desenvolvimento motor, quanto maior, melhor, porque a criança, quanto mais experiência ela tiver com o mundo, que a cerca, seja objeto, pessoas, melhor vai ser o desenvolvimento da linguagem. Então, andar mais cedo e falar mais tarde é só um acaso, mas um ajuda o outro. E a gente tem que ser leve nesse processo também, né? Sem brigar, porque às vezes a ansiedade está no pai, está na mãe, não na criança, né? Você sabe, Flávia, muito importante você falou. Os pais, o K, o G, que são mais difíceis, o L, o R, a criança não produz, a boquinha dela não consegue fazer esse som. E aí o pai fica corrigindo. Fala cavalo, não é cavalo, é cavalo. E a criança, cavalo. Eu sempre falo um exemplo que assim, eu tenho, né, num livro que diz assim, eu sei que Dorila não é Dorila, mas eu não consigo falar Dorila. Quer dizer, eu sei que gorila é gorila, mas a minha boquinha não consegue. Né? Antes de encerrar, tem mais uma pergunta da Cleia. Eu tenho um neto com 18 anos e ele fez uma cirurgia de adenoide e amígdalas. Nunca mais falou. Será que foi cortado algo errado? É mesmo? É um caso... eu não... Olha, Cleia, seria interessante você levar... é um rapaz, né? É um rapaz já. 18 anos, levar... Olha, a adenoide, a amígdala não tem nenhuma relação com os órgãos de fala, necessariamente, né? Eles são mais posteriores, mais na faringe. Agora,
talvez a gente tenha que ver, pode ser que ela fez essa relação entre adenoide e amígdala, mas pode ter ocorrido alguma coisa com esse jovem, né? A gente teria que investigar. Obrigada pela participação. Até a próxima. Nossa que conversa agradeço. sempre rende muito por aqui. Obrigada, Um beijo no seu Flávia. coração. Tchau, tchau. Beijo.